E mais uma vez nós vamos abrir no livro de Lamentações. Nós vamos ler um trecho de Jeremias já. Mas nós vamos agora para o livro de Lamentações de Jeremias. Dessa vez, né? Mais uma vez, dessa vez, como eu falei, né, no vídeo que eu já gravei essa semana, nas lives, né, nas lives que nós fizemos com pessoas que testaram positivo para o Covid-19, para a honra e glória do Senhor, foram curados, estão na estatística dos curados, porque está acontecendo morte, sim. Inevitavelmente, lamentavelmente está acontecendo mortes, mas eu quero também te falar de vida, eu quero também te falar de cura, porque no meio para toda sentença de morte, o Senhor tem uma palavra de vida. E quando o Senhor tem uma palavra de vida que se encontra aqui na Bíblia, tá certo? Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, eu acredito que você já aprendeu isso. Deus fala conosco, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos abrir, tá certo? Aqui no livro de Lamentações, no capítulo 3, onde o profeta Jeremias, né? Eu já citei, como eu já falei aqui, eu já citei nas lives, eu já citei em uma mensagem que eu preguei para o meu Insta, e eu quero falar aqui novamente, o profeta Jeremias, que outrora tinha declarado no livro de Jeremias, quem não conhece Jeremias 29:11. Quem não já recebeu esse versículo que eu quero ler com você, tá certo? Abra lá antes de nós meditarmos aqui no livro de Lamentações. Volte lá, tá certo? Volte mais um pouquinho, é um livro anterior, livro de Jeremias 29:11. Quando ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Outrora, Jeremias havia sido um homem. Jeremias continuar aqui, né, lá para onde nós vamos no livro de Lamentações. Mas aqui, um livro antes, no livro aqui de Jeremias, ele havia sido usado por Deus como profeta para profetizar a palavra do Senhor. E essa palavra era uma palavra em relação ao futuro de Israel. Essa palavra era uma palavra em relação à paz de Israel. O profeta aqui, ele profetizou que o Senhor era quem sabia os planos que tinha a respeito do seu povo. Você se considera povo de Deus? Se você se considera povo de Deus, eu quero declarar para a sua vida nessa noite: não é o momento da lamentação que vai determinar o que acontecerá no nosso futuro, mas é o tempo da profecia que Deus deu lá outrora, lá antes, lá no passado. Aquele mesmo Jeremias que eu vou daqui a pouco falar para você, que vivia um tempo de angústia, que vivia um tempo de dificuldade, que vivia um tempo de dificuldade financeira, que vivia aqui uma angústia do inferno, uma angústia na sua alma, que vivia aqui incertezas em relação ao seu futuro, incertezas em relação a como seria, o que ele ia fazer. Nesse momento ele estava recebendo de Deus, porque o verso 10, ele diz: assim diz o Senhor. E nessa profecia, ele estava sendo um instrumento de Deus, para ser boca de Deus e dizer ali para o povo: assim diz o Senhor. E o Senhor ia falar sobre o futuro de Israel. Quantas vezes o Senhor já falou a respeito do teu futuro e nesses dias você tem estado duvidoso? Quantas vezes o Senhor já falou em relação ao seu futuro e nesses dias você tem estado duvidosa? A sua fé tem desfalecido. Como nós temos precisado de fé para esses dias. Jeremias aqui, no verso 10,
do capítulo 29, ele diz assim, diz o Senhor, ele estava como vaso ali nas mãos de Deus, como instrumento, como voz de Deus ali para o povo de Israel. E ele declarou assim, diz o Senhor. E no verso 11, ele diz que o Senhor era que conhecia os planos que tinha para o seu povo. E ele mesmo declarava, diz o Senhor. Não era Jeremias, era o Senhor. Diga para você mesmo, não sou eu, é o Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é você, mas é o Senhor. Deus ali estava usando Jeremias. Olha, Jeremias, não é você. Não são vocês, israelitas. Não é você, meu povo. Sou eu, o Senhor. Assim diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ali, o Senhor havia dado uma profecia em relação ao futuro de Israel. E Jeremias tinha ouvido. Muito mais do que ouvido, Jeremias tinha sido instrumento para declarar, para profetizar, para ser boca de Deus ali para o povo. Mas agora, indo para o livro de Lamentações, eis que chegara o momento da prova na vida do profeta Jeremias. A prova vem para todos nós. O momento de dificuldade chega para todos nós. O momento de angústia chega para todos nós. O momento de fraqueza chega para todos nós. O momento de desânimo chega para todos nós. Chegou para Jeremias, profeta de Deus, homem de Deus, crente, servo do Senhor, que submetia a sua audição a ouvir a voz de Deus, mas agora ele estava sendo pressionado, agora ele estava sendo atacado, agora ele estava sendo apertado. Agora era concreto, era visível, era real. O que era real? A sua luta, a sua dificuldade. Ele vai dizendo, nos capítulos anteriores e no capítulo 3, ele fala sobre aflição. Ele fala no verso 2 do capítulo 3 que aquilo o impelia de fazer. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Ele não estava vendo nem a luz, ele só via a escuridão. Ele não via a luz diante dele. Ele não via resposta, ele não via clareza. Ele buscava, mas ele não via. Era tudo escuro. Verso 4 ele diz: fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse. A preocupação era tanta. Você sabia que preocupação envelhece? Preocupação dá rugas. Dá ou não dá? Preocupação gera ansiedade. Preocupação faz você viver 10 anos em um ano. Você está pensando que é brincadeira? Não é brincadeira não. Preocupação faz nascer cabelos brancos, fios brancos aparecem em nós. Coisas que eram para aparecer naturalmente durante anos, aparecem em meses. Resultado de preocupação. Jeremias diz que ele chegou a ficar velho. Ele ficou mais velho do que o tempo previsto. Ele envelheceu mais rápido. Por quê? Porque a preocupação havia tomado a sua mente. A preocupação havia tomado as suas emoções. A preocupação havia preenchido o seu coração. A preocupação havia tomado a sua alma, a ponto de fazê-lo envelhecer. Envelhecer os seus ossos, envelhecer a sua carne. É isso que ele diz no finalzinho do verso 4. Quebrou os meus ossos. Os ossos dele doíam. A carne dele doía. Ele não dormia direito.
Ainda há pouco Randieres aqui orou por pessoas que estavam acometidas por insônia. Quando você tem um excesso de preocupação, você não dorme. Você não consegue dormir. E aí todo o capítulo 3 vai falando. Verso 14 ele diz: tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Como é que Jeremias outrora tinha declarado assim, diz o Senhor. Ele tinha declarado ao povo: Deus tem para você um pensamento de paz e um futuro cheio de esperança. E agora ele estava declarando: o povo está zombando de mim. O mesmo povo qual ele tinha sido instrumento para pregar, agora estava zombando dele por causa do estado dele. E ele diz no verso 15: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quão amargo, ele não tinha mais sabor. O paladar dele não existia mais para as comidas. Deus quer falar com você que em meio a esse tempo, até o seu paladar mudou em relação às refeições, a hora que você vai fazer. Você não tem mais vontade de comer, e quando você come, você não sente mais sabor. Assim era o estado de Jeremias, assim pode ser o seu estado nesses dias. A palavra de Deus fala, e ela alcança lá no nosso interior, ela vai lá dentro, ela vai na nossa alma, ela sabe o que é que a gente está passando. E o Senhor se revela em meio à sua palavra. E aqui no verso 17 ele diz: tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Ele estava passando ali lutas financeiras, a sua paz não existia mais. A fé no Deus que ele cria, no Deus que ele servia, estava abalada. E ele agora, no lugar de paz, ele tinha angústia. No lugar de paz, ele tinha medo. Deus quer falar com você que sente medo. Deus quer falar com você que no meio dessa pandemia está extremamente angustiado. No meio dessa quarentena. Dentro de sua casa você tem dito: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ei, eu quero falar sobre dados esperançosos para você nessa noite. Eu quero falar sobre estatísticas de esperança para você nessa noite. Interessante que nós moramos aqui numa cidade chamada Carnaúba dos Dantas. E nessa semana, durante essa semana, nós não sabíamos o que a nossa cidade ia viver em sua realidade em relação ao Covid-19. Mas o Senhor sabia, porque Ele é um Deus onisciente. E desde a semana passada que o Senhor ministrava ao meu coração: convide pessoas que foram curadas. Convide pessoas que foram curadas. Qual é o intuito de Deus? Trazer esperança para você que de repente testou positivo. Ei, a esperança da parte de Deus. O inimigo tem aí sacudido a sua mente. O inimigo tem aí colocado na sua mente: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ei, se encha de esperança no vosso crer. Busque a Deus. Busque a Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS. Jesus curou leprosos. Jesus fez paralítico andar. Jesus fez cegos verem. Esse é o mesmo Jesus que nós pregamos, que nós anunciamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Como o pastor pregou hoje pela manhã no programa de rádio: se você crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O pastor pregou ali no livro de João, quando Marta e Maria haviam perdido Lázaro. E Lázaro já estava morto de 4 dias. E ali o Senhor falou para aquela irmã: você crê, minha filha? Eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Ei, se você crê, você não verá a glória dos homens. Porque a glória dos homens nesse dia tem sido corrupta.
A glória dos homens, sabe qual tem sido a glória dos homens nesse dia? Mostrar caixão na televisão. A glória dos homens nesse dia tem sido anunciar o número de mortos. A glória dos homens, a glória dos homens nesse dia, nesses dias, tem sido fazer, sabe o que? Mostrar a gente passando fome. Porque se fosse eu, tinha vergonha. Que glória é essa? De mostrar pessoas conterrâneas, patriotas nossos. Que glória é essa? De mostrar pessoas passando fome, pessoas passando dificuldades. Que glória é essa? De mostrar inúmeros caixões sendo enterrados, quando muitas vezes a maioria deles não morreram nem de Covid-19. A glória dos homens nesse tempo tem sido a corrupção. Pasmem. Se não já fosse o sofrimento da humanidade, se não já fosse o sofrimento da nação brasileira, a glória dos homens tem sido corrupção. Mostrar dados, o que vale a vida nesses dias. Ei, eu quero dizer que Jesus se importa com a tua vida. Sua vida para Jesus não são dados. Sua vida para Jesus não é conta, não é estatística. A vida de Jeremias era preciosa para Jesus. A minha vida é preciosa para Jesus. Sua vida é preciosa para Jesus. Quantas pessoas nesse tempo parece que tem prazer em dizer: na minha cidade há tantos mil mortos. Que prazer é esse? Que glória é essa? Se a Bíblia diz que o desejo de Jesus não é que nenhum dos seus se perca. Vamos ler a Bíblia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero pregar para você nessa noite sobre esperança. Eu não quero te dar dados de mortes. Eu quero te falar sobre vida e vida em abundância. Eu não vim aqui para falar sobre morte. Eu quero te dizer que o Senhor é o pão da vida que alimenta a tua alma. Eu não quero pregar para você sobre fome e sobre sede, porque a palavra do Senhor, Deus diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz que todo aquele que tiver sede, vá a Ele, porque Ele vai saciar a sede de cada um. Eu quero te falar sobre Jesus. Vai a Ele, recebe dEle, se lança sobre Ele o teu cuidado. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a tua carga, pai de família? Qual é a tua carga, chefe de família? É o salário que não vai chegar no final do mês. Ei, eu quero te falar sobre esperança. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Diz a palavra do Senhor. Jeremias, ele se abalava porque a alma dele estava submersa. A alma dele a sua vida estava sendo afundada só nos dados da dificuldade. A alma de Jeremias aqui se afundava, se afundava, se afundava. A alma do profeta de Deus se afundava. E ele dizia: por isso o meu resplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Desfalecer significa diminuir em força, indisposição, enfraquecimento, esmorecimento, fraquejar. Jeremias estava fraquejando. Jeremias estava esmorecendo. A fé de Jeremias estava diminuindo.
Porque a esperança estava faltando na vida de Jeremias. Mas eu quero te falar que uma hora Jeremias, aleluia, Deus seja louvado. Uma hora Jeremias, ele voltou a si. Uma hora Jeremias, ele tornou, porque ele estava sendo sucumbido pela dor, ele estava sendo sucumbido pela dificuldade, ele estava sendo sucumbido por aquela pandemia de grau 5. E uma hora Jeremias voltou. Ei, eu quero te dizer que o Senhor te chama nessa noite. Volta. Volta, volta a um lugar chamado esperança. Volta a um lugar chamado fé. Volta, 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 volta. Jesus te chama. Volta, Jesus te chama como chamou Jeremias. Jesus te chama como chamou Jeremias. Volta para a esperança. Volta para a esperança. Se volta para a esperança. E Jeremias, no verso 21, ele diz: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu quero te falar sobre esperança. Que a esperança brade, que a esperança ecoe, que a esperança flua, que a esperança alcance. Sai a esperança, vai de encontro a que a esperança flua. Oh, vai a esperança sobre Cataluga dos Dantas. Esperança, esperança, nós profetizamos esperança sobre os profissionais de saúde, sobre os governantes, oh, sobre aquele que está aflito, sobre aquele que está necessitado. Esperança vai aos 4 cantos, esperança vai aos 4 cantos. Oh, esperança flui, rebaixeira massa, labaixeira. Esperança flui. Esperança chega naquele que está isolado. Esperança chegue naquele que está isolado. Esperança chegue naquele que está de quarentena. Não por causa só do isolamento social, mas porque está suspeito de Covid-19. Esperança no vosso crer. Esperança, esperança, esperança flua. Esperança flua. Jeremias, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu quero te falar sobre algo chamado misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Muitas vezes nós fazemos errado, muitas vezes nós fazemos o que não devemos fazer, mas o Senhor chega com a palavra chamada misericórdia. O Senhor chega com mais do que uma palavra. O Senhor chega com ato de misericórdia. Amor genuíno da parte de Deus. Cuidado. E a palavra diz que a misericórdia do Senhor não é a do homem, não. É a causa de mim e de você não sermos consumidos. As misericórdias são infindáveis. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas se renovam diariamente em nossas vidas. Quer chova, quer faça sol, quer esteja nublado, a misericórdia do Senhor, ela nasce a cada dia. E ela, a misericórdia do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. E o versículo 24, o que Jeremias estava precisando fazer era: digo a mim mesma. Ei, quantas vezes você já deu palavra de ânimo a alguém? Versículo 24 do capítulo 3 de Lamentações.
Jeremias diz: digo a mim mesmo. Ele falou: digo a mim mesmo. Quantas vezes você já pregou sobre fé? Quantas vezes você já chegou para alguém, teu amigo, teu vizinho, e disse assim para ele: olha, calma, vai dar certo. Tenha fé em Deus. Quantas vezes você não já chegou e deu uma palavra de esperança, uma palavra de vida, e agora quem está precisando dessa palavra é você. Quantas vezes Jeremias tinha profetizado? Nós vimos ali, Jeremias 29:11, ele falando por boca de Deus: há futuro para você, há uma esperança para o teu futuro. E agora ele quem precisava ouvir. Ei, diga para você mesma nessa noite. Diga para você mesmo. Diga aí: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outras palavras, foi isso que Jeremias disse. Ei, eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a esperança. Eu quero colocar a minha esperança no Senhor. Eu não sei como será o amanhã, mas eu coloco a minha esperança no Senhor. Eu não sei como será, queridos, no início agora desse ano, no finalzinho de fevereiro, nós fomos para João Pessoa. Nós tínhamos recebido o resultado da aprovação da minha filha no curso de enfermagem, pelo Enem que ela fez. E nós fomos para lá, ficamos praticamente uma semana em João Pessoa. Tudo deu muito certinho, tudo foi muito preparado por Deus. Nós estávamos procurando um lugar para ela morar. Deus mandou uma proprietária, serva do Senhor. Deus mandou um corretor, servo do Senhor. Deus abriu portas, Deus levantou amigos para nos ajudarem. E de repente, quando nós chegamos aqui, na semana seguinte, já ouvimos sobre quarentena. E de repente tudo aquilo que estava com todas as portas abertas, tudo foi resolvido lá. Nós chegamos aqui e tudo parou. E nós olhamos um para o outro: hã? Como assim, Deus? Resolvemos uma coisa e está tudo resolvido. E de repente em uma semana tudo mudou. Amados, é igual aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se ela fechar, Ele continua sendo Deus. Ei! Em uma semana estava acontecendo uma coisa, na outra semana tudo mudou. Ele continua sendo Deus e a minha esperança continua sendo Ele. Na semana que deu tudo certo, a minha esperança estava nele. Na outra semana em que tudo parou, a minha esperança continua nele. E Jeremias, foi isso que Jeremias, eu quero dizer a mim mesma, diga para você mesma. Comece a declarar versículos da palavra de Deus. Pegue a Bíblia e abra. Senhor, como é que eu vou sair de casa? Eu estou com medo de sair de casa, mas eu tenho que sair, porque eu trabalho na cerâmica, eu trabalho em tal coisa. Abra o Salmo 121, declare todos os dias: o Senhor me livrará de todo mal, o Senhor guardará a minha entrada, o Senhor guardará a minha saída desde agora e para sempre. O sol não me molestará de dia e nem a lua de noite. Senhor, eu tenho filhos para criar. Como será o meu futuro? Ei, abra a palavra de Deus e comece a declarar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente o Senhor estará comigo todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Declaremos a palavra do Senhor, o que nos dá esperança. Desliga a televisão um pouco. Sai dos grupos de WhatsApp que só lhe afligem. Sai daquela emissora de televisão que só te causa pânico. Coloca louvor dentro da sua casa. Deixa Jesus crescer dentro da tua casa.
Deixa Jesus crescer. Pega os teus joelhos e se dobra diante do Senhor, porque é tempo de clamar a Jesus até que Ele venha. Jeremias: digo a mim mesmo. Vamos declarar para nós mesmos. Vamos encher a nossa casa de esperança. Vamos encher as redes sociais de esperança. As redes sociais estão cheias de desgraças. Eu quero convidar a você. Eu quero te fazer um apelo. Junte-se comigo para enchermos as redes sociais de esperança, porque o Senhor não deseja que você seja um portador de desgraça. E para que Deus te chamou? Para você ser arauto de desgraça? Que prazer é esse? Ei, não foi para isso que Deus nos chamou, não. Deus nos chamou para sermos sal na terra e luz nesse mundo. Você tem sido trevas? Só tem anunciado desgraça? Você tem sido algo insípido, sem sabor. Ei, Deus te chamou para ser sal. E como sal, nós temos que levar sabor à vida das pessoas. Nós temos que salgar ali para aquela situação não ficar insossa. Ao invés de salgar, ao invés de dar sabor, você tem participado. Parece que tem gente que ama propagar más notícias. Eu fico impressionada como tem gente que ama contar a situação de desgraça. Só falta dizer assim nas redes sociais: bem feito. Tem gente que ainda diz assim: eu não disse. Você acha bom porque faz isso? Quando a Bíblia fala: orai pelos seus inimigos, orai até por aqueles que te perseguem. Quanto mais aqueles que nem conhecem você, nem são teus inimigos. Cristianismo é isso, querido. Leva a esperança. Seja um portador de esperança. Eu quero ser um portador de esperança na tua vida nesse tempo. Eu não quero que você adoeça. Eu não quero, diante de toda a pandemia que nós já estamos vivendo, eu não quero que você entre em pandemia, sabe como? Emocional, psicossomática. Eu não quero que você se desespere. Eu quero te dizer que há um Jesus, Criador do céu e da terra. Há um Deus Todo-Poderoso que diz lá no livro de Lucas 1:37: acaso a coisa é demasiadamente difícil para Ele? Não existe. Eu tenho muitos testemunhos para te dar de vida. Eu tenho gente aqui que passou 13 anos para ter uma criança. Os exames dela davam estéril. Os exames do marido davam estéril. Mas o Senhor, quando disse: abre-se, madre, a criança chegou. E para a glória de Deus, hoje está aqui. Não está aqui nesse ambiente, né? Mas está aqui na terra. Queridos, Jeremias disse: digo a mim mesmo. E o verso 25 ele diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Ei, eu tenho boas novas para você. Ei, eu tenho boas novas para você. Eu quero te dizer nessa noite que se sua esperança está no Senhor, Ele se tornará benigno para com a tua vida. É isso que diz a palavra de Deus. Eu entendi errado? É isso? Ou eu entendi errado? Olha o que diz o verso 25. O Senhor é bom. O Senhor é bom para quem? Para quem? Está falando aqui que o Senhor é bom. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Ei, deixa eu te dar um conselho. A partir de hoje, coloca a tua esperança no Senhor. Porque se você colocar a tua esperança no Senhor, você vai viver a bondade e a misericórdia do Senhor. Está pronto para colher bondade e misericórdia? O Senhor é bom.
O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Se você colocar a esperança no Senhor, sabe o que é que você colherá? Bondade da parte dele. Bondade da parte dele, bondade da parte dele. Receba nessa noite uma palavra de esperança, em nome de Jesus. Amém?